Bom pessoal, vou fazer um novo vídeo de 200 até 1000 de rating. Eu vou ensinar alguns macetes, algumas coisas para vocês usarem para conseguir conquistar os 1000 de rating. E depois vou mostrar uma saga evoluindo. Essa sériezinha vai ser bem legal e divertida. Normalmente o meu rating atualmente é de 1500 a 1200, então vocês vão ver eu jogando um pouco mais rápido, eu fazendo lances melhores, pensando, calculando lances. E aliás, eu vou ensinar vocês calcularem essas coisas assim. Indo a partida, a pessoa que o meu oponente jogou algo não é muito comum, tanto que eu nem lembro mais o nome dessa abertura, mas já começa um conselho: não iniciem com F4 ou essas aberturas, tipo não inicie com peão de H, não inicie com peão de F, com peão de C, com peão de A. Sempre tente iniciar com os peões do centro, ou tente fazer uma abertura mirando para o centro. Mas eu fiz então um estilo de francesa, e ele fez meio que um gambito do rei, uma abertura muito agressiva, que não é muito recomendado, tanto para essa faixa de rating quanto para nenhuma outra, mas é bom ver. A francesa, que é o que eu busquei fazer, é uma abertura muito agressiva, que vai não digo que seja agressiva, mas sim muito problemática. As pessoas ficam sem muito saber o que fazer quando joga contra ela. Ele jogou com cavalo, eu defendi o peão, ele voltou, que é um lance nem um pouco bom. Daí eu avancei outro peão pro centro. Ele jogou aquele peão, que não é muito bom, né? Ele precisava desenvolver as peças, puxar o centro e desenvolver peças, mas ele não fez. Eu joguei o bispo ali, mirando para o peão de F, e ele jogou aquele outro peão. Eu pensei, não é uma boa tomar esse peão, porque é um peão, eu tô trocando o peão do centro com o peão da ala. Então eu avancei e ele fechou. E nessas áreas fechadas, assim, nessas aqui, a pessoa que ganha é a que tá mais desenvolvida. Se caso você desenvolver certo, você agir certo, você tem certeza que você vai ganhar a partida. Eu fiz o rock, ele começou a desenvolver, eu tranquei ali, ele jogou o cavalo desenvolvendo, aí eu travei o cavalo dele. Se caso ele tirar o cavalo, deixa eu apagar. Se caso ele tirar o cavalo para qualquer lugar, vou mostrar um exemplo para cá. Eu vou poder tomar o bispo dele, e assim que ele tomar de dama, eu tomo de torre, fazendo ele perder uma dama. E não tem outra forma: ou ele toma de dama, ou ele vai ter que tirar o rei daqui e vai perder a dama, perder alguma coisa. Então não foi um bom lance assim visualmente. Mas ele fez o rock, que isso daí é bom. Mas então a única coisa que eu preciso fazer é continuar metendo pressão. E aqui eu tive eu pensei eu troquei ali o bispo pelo cavalo. Normalmente não é uma boa troca trocar o cavalo por bispo, essas coisas assim, mas meu bispo tava meio parado nessas coisinhas aqui, então eu pensei em trocar pra começar a fazer um ataque. Ele tomou e eu desenvolvi outro cavalo, quase terminando o meu desenvolvimento. Ele jogou o peão ali,
no canto, né, em H, que não foi nem um pouco bom. Devia ter jogado desenvolvendo ou tirado os bispos. Mas ele decidiu fazer esse lance aqui. Então eu joguei minha dama pra C. Sempre é bom jogar esses peões juntos, porque além de eu estar ameaçando o peão, eu tô ameaçando um futuro cheque no rei dele na coluna H. Quem sabe no futuro eu possa jogar esse cavalo pra cá ou pra cá. Vamos colocar mais pra cá. Daí eu posso jogar minha torre. Daí jogar pra cá. E aqui, quem sabe esse peão avance. Eu tenho todas as minhas peças miradas para o peão de H2. Então isso é um tipo de plano que você pode fazer. Ele jogou ali, eu tomou. E joguei minha torre pra E6. Ele tirou a dama. Eu ameacei o peão. Ele avançou o peão. Eu puxei o cavalo. Aqui eu poderia ter dado o cheque, só que não vai acontecer nada. Então eu pensei em fazer mais ameaças. E foi o que eu fiz. Joguei aqui ameaçando a dama dele. E assim que ele tira a dama, eu fiz essa provavelmente gafe, porque tinha como tomar a dama dele. E agora que eu vi. Daí ele jogou aqui. Mas não importa. Poderia ter tomado a dama sim, mas eu estava mais focado no mate. E também eu tava vendo naquela hora, sendo que eu tinha gastado até um pouco mais de tempo. Tô com 7 minutos e 49. Porque eu tinha visto que eu não tava gravando. Então eu me atrapalhei um pouco com isso. Mas ele voltou. Eu dei cheque, ele tirou. E eu puxei o meu bispo. E ele jogou o bispo aqui. Essa ideia aqui até que é interessante, porque ele tem a ideia de assim que eu tomar a dama, ele joga aqui, ameaçando minha dama e ameaçando meu bispo. Mas com essa ideia, eu vou jogar a torre pra cá, daí dando cheque. E assim que ele tirar, provavelmente eu posso pegar a dama e tirá-la para algum lugar diferente, tipo pra cá ou pra cá. Mas aqui eu mexi cheque. Então foi até que um bom lance, esse lance que ele fez. Mas eu tenho a melhor lance mesmo seria jogar com a torre aqui, cheque. Porque se caso ele tomar, aí eu tomo. E aqui, se caso ele jogasse aqui, ia fazer a mesma coisa. Só que aqui daí eu poderia jogar o meu cavalo pra cá. Então tem várias ideias e variantes. Mas eu fiz isso, cheque, daí eu tomei. Ele tomou minha torre, como que eu pensei. E eu dei um mate. Mas ele poderia ter jogado o bispo pra cá, mantendo um pouco o jogo. Mas quem sabe criando faltas de defesas. Tipo, eu poderia jogar aqui com cheque, dele tomaria, daí eu jogo minha torre aqui, daí ele toma minha torre, daí eu jogo o cavalo aqui, dando cheque, e assim que ele volta eu tomo o bispo dele. E daí vai ser uma troca de material, onde eu saí ganhando um bispo a mais. Mas aqui foi o mate onde tinha como ter se mantido um pouquinho mais, só que não foi muito bem visto, assim, ele não conseguiu enxergar. Como eu disse, esse daqui tive um rate um pouco mais alto, porque eu tenho um rate mais alto. E até mesmo nós podemos ver a precisão, que não vai ser uma das melhores
Tem até as outras precisões das outras partidas que eu fiz, que eu postei, vou postar em shorts. Olha, esse aqui foi uma partida bem ruinzinha. Mas tem essas outras partidas aqui que eu posso mostrar pra vocês mais. E se quiserem eu posso até fazer uma revisão delas. Vamos continuar fazendo o vídeo. Eu queria fazer jogando assim as partidas e tudo mais, só que infelizmente não teve como. Eu fiz 3 partidas a mais ali, mostrando ali meu jogo, mas infelizmente não gravou. Mas eu vou mostrar assim, dessa forma mesmo, e quem sabe, né, melhore, fique bom assim. Eu vou ver assim pra conseguir gravar o vídeo jogando, porque eu não sei o motivo que não gravou. Bom, mas eu iniciei aqui com essa partida contra esse jogador que também é brasileiro, inclusive, né? Eu iniciei com um Gambito da Dama. Ele jogou também Gambito da Dama. Ele jogou com esse cavalo assim. Eu não recomendo muito vocês jogarem com cavalo assim. Eu recomendo vocês jogarem com o E6. Gambito da Dama recusado. Mas o Gambito da Dama recusado padrão, no caso, né? Daí ele jogou assim, um Gambito da Dama recusado com o tirando o cavalo. Eu tomei, que daí esse daqui é o melhor lance da posição. Ele tomou de dama. Também não é o melhor lance da posição esse daí tomar de dama. O melhor lance seria tomar de cavalo. Eu ataquei a dama dele. Ele puxou a dama de volta. O que foi, né, um erro ele ter feito tirar aquela dama. Eu empurrei outro peão e ganhei o centro. Por isso que era bom ter jogado com o peão em E6. Mas ele não fez, então ele jogou assim. E eu tomei. Nessa posição aqui, eu gosto muito de jogar com D5. Avançar. Porque daí fica uma posição fechada. Só que jogar tomando é algo mais agressivo. Então é melhor. Eu acho que também se torna melhor, né? Daí ele tomou minha dama, trocando, né? Daí eu troquei, de boa. Tô com o peão, mas só que não é por muito tempo, né? Daí assim, ele joga ali, eu puxo. Ele tomou, eu joguei meu cavalo. Algo que eu percebi nesse jogador é que apesar dele ter feito aqueles erros, aquelas jogadas que não se é muito bom, assim, não se é muito aprovado, ele jogou bem, ele jogou firme e fez um jogo bem ótimo pro nível dele, assim. É um jogo acima do nível dele. O que é algo meio difícil de se ver atualmente, de se ver assim nesses ratings. Bom, mas assim eu continuei, né, jogando. Ele jogou ali, atacando meu bispo. Eu joguei meu cavalo. Ele tirou bem ali e atacou assim. Funcionava jogar aqui, só que ele poderia puxar assim, normal. E assim que ele criou uma ameaça, eu coloquei algo que opõe essa ameaça. E faz com que eu ameace algo mais importante. O que fez ele mover. Certamente ele moveu e desenvolveu, mas ainda assim é algo meio ruim, porque ele que fez a ameaça. Ele não queria receber uma ameaça de volta. Bom, eu avancei o peão, tentando tirar o bispo dele dali. Ele puxou o cavalo e fez com que ele perdeu, né, o bispo. Ele tomou, eu tomei o bispo dele, ele tomou meu peão. E eu dei esse duplo e tá totalmente ganho, né, e eu ainda diminui mais ainda a quantidade de material tomando aqui, né, então... eu tomei, trocando todo o material possível.
Você deve ter pensado, por que ele não tomou a torre? Poderia ter tomado a torre, mas o que eu vou fazer com a torre vai ser, eu vou tomar uma torre por uma peça grande, uma peça média. E é a mesma coisa que eu iria fazer se caso eu tomasse esse bispo. No caso, é uma troca de peças, só que a diferença é que aqui eu vou trocar e se caso ele não defender a torre dele, ele vai estar perdendo uma torre, ele vai estar perdendo peça a mais. E eu vou estar trocando muito mais material, o que ele não quer. Por isso que se torna melhor essa troca. Isso é muito discutido. Eu até poderia tomar de cavalo, mas tipo, eu não teria ameaça, aquela ameaça ali. Ele poderia ter tomado e ficaria tudo igual. Por isso que essa daí eu acho a ameaça melhor. Eu tomei, daí ele puxou, né? Fez o lance certo. Daí ele tomou com torre. Daí eu fiz o cheque. Daí ele puxou. Fui desenvolvendo. Esse daí foi uma parte bem tranquila. E aqui teve a parte do golpe. Eu vi que se caso eu cravasse o cavalo dele, eu poderia tomar o cavalo dele. Daí a única forma que seria tomando com a torre, e eu ganharia uma peça a mais. Eu ganharia uma peça média a mais. Então, eu joguei ali e aí ele defendeu assim. Só que isso aqui é um plano tático e que daí ele perde algo. Assim que ele toma, eu tomo. Ele toma, eu tomo. E daí ele perdeu. Ele trocou 2 peças por uma torre. Normalmente não é bom trocar 2 peças por uma torre. Mas nesse momento é diferente. Eu estou com muito material a mais. O que ele tem que fazer é menor quantidade possível trocar peças. E isso infelizmente não ocorreu porque eu fiz aquele golpe nele. E assim que ele tirou, eu fui, continuou o jogo tranquilo. Ele deu a torre. Ele deu a torre aqui e eu não vi. Mas nessa parte aqui não importa. O que importa é ir pro abraço, ir pro mate, ir pro ataque. E manter. Eu não ligo muito pra essa parte, porque aqui poderia ter um mate mais rápido, aqui poderia ter um ataque mais rápido. Só que no final eu tô ganho, então ele pode fazer o que ele quiser. Eu vou estar ganho e vencer essa partida com o passar do tempo. Bom, vamos para a próxima partida. Bom, essa partida aqui tem o que eu falar, porque sinceramente esse jogador aqui que eu joguei contra, ele jogava muito, mas muito acima do nível que ele tá. Ele conseguiu se manter muito bem e ele fez o único motivo do jogo não ter sido em um nível alto foi por causa dessa abertura que ele fez, que foi, sinceramente, permita-me dizer que foi um lixo, né, a abertura que ele fez. Mas mesmo sendo um lixo a abertura que ele fez, ele conseguiu se manter muito bem e jogou muito bem esse jogo. Bom, mas foi indo. Aqui, nessa parte, nunca coloque o bispo nessa casa aqui. Nunca coloque. Sempre tento colocar em lugares diferentes, desenvolver uma casa só ali perto do rei, ou desenvolver os cavalos primeiro, tomar o peão, desenvolver o centro. Sempre tento fazer essas coisas e também nunca tento tirar dama antes. Tente sempre fazer essas ideias que são bem mais fortes durante o jogo. Ele jogou assim, que é algo que, eu já posso dizer que não é algo bom, não é um lance legal e bom de se fazer. E
Então eu peguei o centro. Eu ainda não desenvolvi nenhuma peça. Eu nem preciso muito desenvolver as peças nesse exato momento, porque as peças dele está desenvolvida mal. Então não tem o que eu falasse tipo pra desenvolver. Eu tô com total preparo nesse início. Bom, assim que ele joga ali, ele jogou também o cavalo no canto, que daí é o clássico, é algo que ninguém poderia fazer, que dizem que é um crime, né? Ele fez. Daí eu joguei aqui, eu joguei uma francesa por uma abertura estranha. A francesa é uma abertura que não tende a ser muito amigável e nem um pouco bonita para as engines. Elas odeiam a francesa, como posso dizer. Tá, mas aí ele tomou, né? O peão. Eu tomei. Tá meio empatado. Eu desenvolvi. Sempre tente desenvolver. Não importa o que aconteça, desenvolva. Aí ele fez o rock. Eu puxei meu bispo, porque aqui eu vi uma ideia tática. Eu tô ganhando aqui meio que o bispo dele. Então eu joguei aqui. Pra se caso ele vai ter que. Ou ele teria que tomar assim meu bispo. Eu tomaria de volta. Epa, sério, deixa eu voltar. É assim que ele joga, eu joguei aqui. E daí ele teria que tirar, fazer alguma coisa pra não. Pra conseguir arrumar. E ele conseguiu se safar dessa coisa, dessa forma. Daí ele fez o cheque e eu voltei. O que sinceramente eu não achei uma boa coisa que eu fiz. Tinha lances melhores como desenvolver o cavalo. Tanto que esse aqui, a abertura foi tão feia, essas coisas, que eu fiz a precisão. E a precisão foi 70 e poucos por cento a precisão. Porque eu defendi o meu rei assim. A partida, o cara jogou muito bem. E sinceramente, nem se conta muito essa defesa que eu fiz. Mas ainda assim, o computador jogou. Por causa disso. Seria melhor ter puxado o cavalo pra cá. Ou ter puxado o bispo. Ter feito o rock. Mas eu fiz esse lance aqui. Daí depois aconteceu. Ele avançou ali o peão, né? Eu avancei o outro peão atacando a dama dele. Daí ele puxou pra aqui pra baixo. Aqui tá quase trancada a dama dele. Só que eu não vi nenhuma forma de conseguir matar essa dama nesse lugar. Então eu só continuei. Daí eu tomei e eu abri totalmente o rei dele. Daí eu fiz o rock. Eu fiz as coisas clássicas. Dá pra ver que, ó, meus peões, meus bispos, tá tudo foi tudo movimentado, tá tudo certinho. O dele ainda tá tudo bagunçado. Não conseguiu desenvolver nada. Tá tudo preso ali na casa. O bispo branco dele não joga. E nada estava dando certo muito bem pra ele. Então, daí eu ameacei a dama. Continuei ameaçando, né, o que ele tem pra fora. Eu puxei a torre. É por isso que não ameaça. É assim que ele joga. Eu jogo aqui. Eu busquei acertar aquele bispo de E2 que tá lá em cima. Algo que deu certo. Eu consegui ameaçar e ele teve que movimentar o rei dele, o dama dele, pra um lugar um pouco mais, com um ataque um pouco maior. Com uma defesa. Ele teve que trazer para um lugar mais defensivo. E isso é algo horrível para quem já tá todo atacado.
Daí assim que ele puxou para um lugar assim, defendendo tudo, eu joguei aqui, com o objetivo de o bispo dele tomar. Eu pensei, mas nesse exato momento eu fiz um erro que foi assim, que no vídeo mesmo que eu tinha falado. Saber, eu vou fazer uma loucura. Eu vou fazer algo que, esse caso eu iria fazer normalmente, caso eu estivesse jogando uma conta minha normal, eu jogaria o lance que seja melhor e seja mais conservador, que seria peão de D4 toma bispo de E3. Mas eu tive a ideia de se caso ele não conseguir fazer, se caso ele não fazer certo, eu vou tomar a torre dele, que no caso jogando esse lance ele teria que dar o bispo dele de qualquer forma, só que eu troquei um peão a mais. Isso aqui não foi um lance bom, não foi um lance que deveria ter feito e deveria ter permanecido no método mais conservador. Assim que ele tomei, esse aqui é considerado um erro, tá? Então, assim, eu tomou. Ele desceu essa torre. Eu tomei a torre trocando e, fazendo mais material. Eu joguei meu cavalo pra cá, com ideia de, quem sabe, tomar ali, né? E daí eu tomei. Ele tomou. E chegou nesse daqui, né? Nessa parte, onde eu ataquei o cavalo dele. Ele foi lá e defendeu com a dama. E daí eu puxei minha torre, ameaçando a próxima casa. Ele jogou a dama dele aqui. Eu poderia ter trocado, sim, mas pra quê, né? Não precisa. Eu poderia ter trocado. Mas não foi muito, tipo assim, não é algo que eu tava precisando. Eu já tô, tipo, totalmente. Eu já tô ganho nessa posição. Mesmo eu ter deixado cair um pouco a quantidade de material que eu tinha, né? O material que eu tinha. E eu já tinha feito aquele lance lá que eu tinha falado que era uma loucura e eu não gostei muito. Então, eu puxei. Deixei assim mesmo. E assim que ele chegou ali, eu tomei, atacando o cavalo dele. Ele poderia ter tirado, o que eu acho que seria a melhor ideia, né? Mas ele não tirou. Então, ele defendeu ali. E eu não vou... Eu vencer. Já risquei o suficiente por hoje, então eu avancei o peão de H6 para H6. Que foi uma ideia, eu acho que uma ideia boa. Sempre tente, assim, quando você tiver em um final e você tiver melhor, sempre tente deixar o seu rei aberto, com abertura, para poder fugir. Ele jogou assim. E eu cravei a torre dele, dando praticamente um fim nessa partida agora, porque ele perdeu uma torre inteira. Ele tentou jogar de novo ali. Eu tomei de torre. O melhor lance aqui seria dama dando cheque. Mas sinceramente, considerar esse aqui como um erro é algo meio... É uma idiotice. Porque mesmo se caso ele tomasse, ele ficaria com uma dama contra uma dama e um bispo. E futuramente ele ia levar um mate normal, assim como qualquer outro. Então, eu dei um mate nessa posição. Eu achei meio estranho porque esse cara jogou muito acima do nível dele. Jogou melhor que aquele outro jogador lá que eu tinha jogado contra, partida anterior. Realmente, tipo, eu diria que esses caras têm uns 500 a 700 de rating. Vamos ir para a próxima partida, né? E também a última. Terceira e última. Essa partida aqui até que foi mais rápida que a outra.
Joguei D4 de novo, fazendo gambito da dama. Joguei isso aqui. E ele jogou esse tipo de gambito da dama. Esse estilo. Normalmente eu tinha o costume de trocar de D3, de D4, trocar em C5. Fazer essa troca para trocar as damas rápido. Só que não é bom. Eu fazia mais para acabar com a partida rápida, buscar o contra-jogo e ir pro ataque da forma mais rápida possível, uma coisa mais agressiva. Então eu fiz o natural e o correto, que é tomar assim. Ele retomou dessa forma. Eu ataquei com o cavalo. Não precisa ter a velocidade, a pressa de querer tomar o peão. Mas nessa partida eu fiz um erro, que foi jogar assim, E4. Foi algo ruim. Foi jogar isso aqui é algo ruim. Eu defendi, mas tipo, não é algo que vai atrapalhar muito o jogo. Sempre quando você fizer esse erro assim na aberturas, sempre mantenha calma, porque é a abertura. A abertura não tem muitas formas de você perder com velocidade, a não ser que você tenha feito algo muito ruim. Tipo, caso ele não souber agir, acabou. Da mesma forma que aconteceu agora. Ele jogou assim, não soube agir. Então eu tomo. Daí assim que eu tomo, ele já tá empatado de volta. Porque eu tomei o peão. Mesmo se ele tomar aqui, eu ameaço. E ele praticamente perdeu. Ele tá quase perdendo a dama. Então não é algo que você precisa se preocupar quando você erra na abertura. Caso você estiver na elite, assim, lógico que vai ser algo bem pior, né? Mas como você não tá na elite, você tá jogando com pessoas de 1000 de rating, 2000 de rating, eles vão errar na abertura e vão causar esses erros. Ele ameaçou meu cavalo, e aí eu tomei o bispo dele, e ele tomou o meu cavalo. Ele tá com um peão mais, mas não é nada demais, tanto que eu acho que eu já tô até melhor que ele nessa posição. Ele ameaçou aqui, daí eu joguei meu cavalo e ele tomou. Nessa parte aqui, ele meio que sonhou demais, porque ele tava ganho ali na parte, daí depois empatou, daí eu tava pensando que ainda teria como ganhar assim dessa forma, só que não foi o que era pra acontecer. Eu continuei, fazendo algo, criando ameaças agora que eu tô com ganho. Então foi assim, eu joguei, ele defendeu. Aí eu busquei fazer algo mais devagar, porém um ataque mais forçado em cima dele, que foi jogar o bispo. É algo tranquilo que vai ameaçar a dama dele com a torre quando vir. Assim que ele tirou o cavalo, eu puxei a torre. Ele defendeu, eu tomei ameaçando a dama dele. E assim que ele tomou, eu tomei a dama dele. Ele defendeu, ele jogou ali, a torre. O que não foi uma boa, porque ele ainda continuou levando o duplo que eu usei, contra ele. Aqui eu sonhei um pouco, no mate. Aqui, o mate mais rápido era jogando com cavalo F5. Eu calculei aqui e eu tinha calculado depois, era cavalo F5, o mate mais rápido. Mas, como eu normalmente digo, eu não me importo de buscar o mate mais rápido, o melhor mate. O que importa é ganhar o final. Conseguir ver que tem um mate. E eu vi que tinha como dar um mate assim. Então eu fiz. O objetivo é trazer o rei dele para esse canto onde tem a coluna de peões e atacar com isso. Ele trocou ainda mais material, o que não foi bom. E aqui, aconteceu o que eu previ, que no caso foi, eu empurrei para a ilha aqui dos peões dele e realizei o mate. Normalmente quando você for jogar,
Tente sempre jogar aberturas com E4, D4, aberturas que ataquem o centro. E não precisa estudar muita abertura. O que você tem que estudar mesmo nesse início é tática. Como dá pra ver, eu uso muito a tática nesses jogos. Quando eu vejo ali um lance que tende a ser mais brilhante, um lance que tende a ser um sacrifício, é totalmente tática. Então, você quer evoluir dos 200 de rating até praticamente os 1500, 1500 que eu tô agora, né? De rating, é só tática. Você treinar tática e também ler livros de xadrez que você encontrar. Se caso você estudar até mesmo um livro básico que você tiver de xadrez, assim, você encontrar, você chega no máximo com esse livro básico aos 1200 a 1400 de rating. Bom, é isso. Vou ver se caso eu consigo resolver esses problemas que tá acontecendo, que tá atrapalhando, né? De eu fazer os jogos online, assim, os jogos gravando. E daí eu vejo. Senão os vídeos vão ter que ser assim mesmo. Eu não sei do que esperar do canal, né? Eu quero que ele cresça e seja algo maior. Eu vou tentar fazer algumas coisas mais divertidas também, não só o xadrez bruto. Vou fazer algumas coisinhas, tipo jogar contra pessoas diferentes, jogar em tabuleiro, né? E quem sabe de vez em quando fazer alguns memes de xadrez. E no futuro também quero fazer bastante lives de xadrez. Essas coisas assim. Bom, até mais. Deixem o seu like. A sua inscrição também, né? E assiste os vídeos que eu irei ensinar como sair dos 200 até os 1400. Se caso vocês quiserem dicas, vocês peçam, se vocês querem dicas específicas, vocês podem pedir e eu tentarei dar, ou até mesmo se caso eu não souber muito bem, eu irei pesquisar o máximo para saber. Mas é isso. Até a próxima.